Quando iniciar a gravação aqui, a gente já começa. Ó, começou a gravação. Eu vou deixar aqui no meu celular também. Qualquer coisa, vocês mandam pergunta, alguma coisa aqui no celular. Aqui mesmo, no meu Google Meet mesmo, no chat, que aparece para mim, tá? Então, vamos lá. Eu estou só com uma tela, vamos poder se centralizar um pouco aqui. Na aula passada, a gente ficou falando sobre função, né? Então, hoje eu vou falar com vocês. Eu prometi essas aulas para pós-operatório ainda. Mas eu não vou deixar ninguém sem aula. Hoje, amanhã, a gente fecha o circuito, né, de vetores e lógica, né, como eu analisei. Depois eu vou pensar numa linguagem aqui para a gente trabalhar já no retorno de janeiro, tá? Então, hoje eu programei a gente dar uma olhada nos testes de mesa, dar uma olhada nos condicionamentos, até vetor, né? Mais ou menos aí, eu acho que uma hora e meia a gente fecha isso aí. E aí é o tempo que... Boa noite também. E aí depois vocês têm que treinar. E aí eu quero até preparar vocês já para uma situação de mercado aí, que vocês colocarem já o código de vocês no ambiente aí que eu vou estruturar, tá? Então, vamos lá falar o que é teste de mesa, tá? Eu não sei, mas tenho certeza que eu sou essa com vocês, mas ia conversar. Normalmente, quando a gente trabalha com desenvolvimento, tá, pessoal? A gente precisa, através do teste lógico, a gente tem trabalhado raciocínio lógico, com várias questões, desafiando vocês, né, buscando, né, vários tipos de conhecimento, raciocínio, né? A gente já entendeu que programar, né, a gente já tem buscado essa questão da programação. A gente já sabe que é um escreva, a gente sabe que é um leia, a gente sabe que é um if, um se, um se não, né? Enquanto, né, para, né? E a última hora no vetor, né? Então, isso aí é programar. Só que aí, como eu disse para vocês, o grande desafio da programação ela não está linkada a essa questão do código, mas sim como você vai procurar aquela skill de habilidade que normalmente eu tenho que encontrar a problemática e transformar aquilo em código. Né? Isso aí é a nossa grande situação que eu tenho que sempre me preocupar. Tá? Então, teste de mesa nada mais é o quê? Eu simular manualmente esse algoritmo. Muitas vezes ali tu vai estar dentro do ambiente, vai pegar um papel, uma caneta e vai buscar isso aí. Isso é importante para que vocês busquem essa ideia do raciocínio lógico, tá? Parece assim um pouco de brincadeira em si, mas é muito bom para trabalhar essa questão da nossa ideia do dia a dia. Né? Então, vocês vão buscar, né, aquela ideia na mente em si, transformar a idealização no papel e rabiscar ela, fazendo todo um processo computacional de funcionamento. A entrada variável, aqui entrou, você colocar, tem que fazer isso, 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 isso. Isso aí que nós chamamos de teste de mesa. Tá? Como é que vai fazer uma prova de computação lá que tem algoritmos e não tem um computador? Né? A questão do concurso. São todos testes de mesa, né? Vocês têm que colocar lá. Vai estar lá a situação do código, né? E você vai estar a resposta do algoritmo. Vai criar isso na mão ali, no teste de mesa estrutural. É por isso que eu sempre digo, vocês se desafiem. A inteligência artificial é muito bacana, assim. Às vezes eu não sei, eu procuro, mas não se acostumem. Senão, de repente, no concurso, você vai fazer o carro desenvolvedor, uma coisa que é bem mais estável, você não vai ter essa ferramenta. Né? Você vai com o teste de mesa na mão para criar. Então, mais ou menos aqui, ó, tem um exemplo que é justamente essa questão do teste de mesa, né? Ele inteiro, escreva, tá vendo? Então, ele escreva e digite o valor da leia A. Ele simula a entrada de cada variável, tá? Então, isso aqui eu coloquei um código. E aqui, como seria essa ideia na memória e como seria na saída de tela, tá? 3 estágios diferentes. Quero que vocês entendam que eu sei que a gente está computação, a gente tem muita essa mania de
Hipercomputação, porque eu vou ficar 24 horas no computador. E você já deve ter escutado eu falar isso várias vezes. É que uma última coisa que a gente faz é sentar no computador. A gente só vai sentar no computador depois que a gente tiver tudo organizado, as coisas. Né? Então, para fazer o desenvolvimento. Então, isso aqui é um teste de mesa. Né? Eu tenho o meu código, eu vou simular, né, a situação. O cara digitou o valor do A, 12. Digitou o valor do B, 3. A somatória, soma, né? Subtração, divisão e produto. E como seria, né, essa visão na tela? Muitas vezes a gente imagina uma coisa, mas às vezes sai outra, né? Então, por isso que a gente tem que, às vezes, pensar até escrever essas etapas. Então, toda vez que vocês falarem escutar teste de mesa, e até mesmo para um concurso por aí, o cara diz, olha, vai fazer uma prova sem ter um computador, escrever o algoritmo, né? Você já vai entender que ele está te pedindo para fazer um teste de mesa. Tá? Isso é normal para nossa área, tá? Então, aqui, vamos lá fazer, como eu disse para vocês, eu quero ver, não sei se todos estão iguais, mas eu quero pegar aí dentro desse material que eu estou desenvolvendo, que é um material que eu já uso em sala, e vou passar para vocês, né, sobre cada etapa, tá? Até chegar mais ou menos onde vocês estão nessa estrutura. Então, comandos de controle, tá? Quando eu falar isso, eu estou falando de condicionamento, tá? Então, quando eu falo de condicionamento, eu estou falando de quê? Daquelas funções que a gente estudou, né? Que a gente, dentro de sala, vocês já tinham estudado com o professor, foi um simples, só que a gente vai dar uma avançada aqui em algumas coisas. Então, qual é a sacada do comando de controle? É eu direcionar o meu programa para onde eu quero que ele vá, tá? Parece aquelas situações para você. Nossa vida, ela é cheia de comandos de controle, né? Por exemplo, vocês estão fazendo técnico, desenvolvimento, porque vocês querem atingir algum tipo de resultado. Vocês têm um chamada, tanto que a gente diz até na física, né, quando a gente fala da causa e efeito, né? É mais ou menos ali o comando de controle. Eu tenho uma causa para me gerar ali um desvio, vai dar um efeito na situação. Então, quando a gente quer tomar conta desse programa, que ele vá pelos caminhos que a gente quer, nós usamos o controle. Tá? Então, os comandos de controle são justamente para que a gente possa, né, fazer esse encaminhamento, né, funcional. Ah, então, o que a gente tem que se preocupar, né? Muitas vezes, tá? Isso também pode ser executado mais de uma vez. Nós chamamos isso aqui, ó, de loop. Né? A gente vai, por exemplo, testar o comando de controle. Vamos imaginar que a gente tem que fazer um código no caso de uma bomba de água. Né? Vamos imaginar misturando com hardware. Eu tenho que fazer um ativador que eu desligue, né, a minha bomba a partir de uma certa quantidade de água. Então, enquanto ele não tiver nível automático, não ativar, eu não ativo o código de desligamento. Então, isso eu estou pensando aqui, tá? Essa ideia veio agora, mas eu estou falando que vocês têm que começar a ter imaginação. Parece aquelas frases tinha uma frase lá do Paulo que dizia conhecimento é tudo, mas sem imaginação nada funciona. Se vocês não terem a imaginação de simular o cenário na cabeça de vocês, isso é importante, porque senão vocês não conseguem sair do igual, né? Então, você sempre pode usar a palavra do igual, e aí eu sempre lembro muito aquela questão do Jobs. Tem que começar a pensar diferente. Né? Essa hora, chegou a hora de vocês pensarem diferente. Se vocês querem ir para a área de desenvolvimento, vocês têm que pensar diferente. Porque se vocês chegarem com todo mundo, o negócio complica. O cara diz, isso aqui vai sempre ligar assim, mas, pô, se eu quiser funcionar desse jeito, posso fazer? Para quem é criador de código, tem possibilidade.
Então, voltando aqui à nossa situação, tá? Então, aqui, o loop, né, em si. Então, a gente vai falar aqui, são utilizados quando queremos alguns trechos do nosso código sejam não executados. O desvio condicionante utiliza o resultado como operação. E a gente já viu falar sobre pode ser verdadeiro ou pode ser falso. A gente andou conversando isso em sala, né? Se a nota do aluno for maior do que 8, né, então a nota dele de repente for verdadeira, então ele tem uma resposta lá para aprovar. Passou de sala, passou de série, passou de curso, passou por outro nível, foi para além, não interessa, interessa que a resposta é verdadeira. A resposta que o cliente vai querer de saída é a opção dele. Né? A gente tem, o nosso fato é entender como essa saída ela vai respeitar, né, a simulação do verdadeiro e falso. Isso aí é importantíssimo, né? A gente ter esse foco, né? Esse foco de decisão. Então aí a gente cai no si. Né? Então aí a gente cai no si. Quando a gente cai no si, tá? A gente tem que pensar que o si, como vocês já estudaram, ele tem várias saídas de entendimento. Mas ele é o principal condicionante, é o cara que vai justamente direcionar o teu software. Né? E cada vez mais, tá, pessoal, a gente se preocupa com o si, porque hoje, por exemplo, o si ele abriu várias lacunas novas, agora nas novas regras de vários softwares. Então, por exemplo, hoje, quando tu diz que a nota fiscal não vai ser mais 4 algoritmos, vai ser 8, aí, para a peça. Então, olha só. Então, o si vai ser o estabilizador principal para vocês, tá? Então, como vocês já viram, né? O si, ele vai fechar esse condicionamento baseado numa instrução, tá? Então, a gente pode até colocar aqui, pensar em várias possibilidades de código. Então, só voltando. Então, o meu si vai aprender, né, essa questão de código, o entendimento que eu tenho primeiro de analisar a situação do cliente, tá? Cuidado, tá? Se ele vai direcionar muito, né, é, o teu software. Mas se você não entender como é a saída do cliente, isso vai te causar um problema. Isso causa um problema diretamente. Professor, tá falhando o seu áudio. Para todo mundo, pessoal? Só para ver se a gente poder. Tá falhando áudio para todo mundo? Sim, professor. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se pode ser a rede aqui. Uma porta de software aberta aqui. Só fechar aqui apertado.
Para ver se dá uma melhorada. Então, o que eu tenho que me preocupar em linha de código, tá, pessoal? É sempre me preocupar em relação do condicionamento. Esse condicionamento aqui, tá? Vou compartilhar aqui o meu V-Code. Compartilhar minha tela com o V-Code aqui. Tá? Então, é importante a gente ter esse pensamento, tá, pessoal? Quando eu estou fazendo essa ideia de desenvolvimento, eu tenho que me preocupar com este carinha bem aqui, ó. Que nada mais é que a condição. Se vocês não tiverem, não enxergarem a condição, isso cria um problemão para a gente. Porque você imagina lá, muitas vezes vocês vão testar a condição, tá? Não é de primeira. Tá? Não é de primeira. Às vezes eu tenho uma ideia em si para colocar em prática, testo, verifico, faço meu teste de mesa, para ver se ele vai dar condizente com a relação do que o cliente quer. Até o momento, de repente, que eu chego na saída que eu preciso, né? Mas primeiro vocês vão ter que fazer esse levantamento, né? E aí nós chamamos isso de condicionamento simples, que é apenas uma condição. Né? Essa condição que nos foi passada, né? Então, quando eu tenho um se, eu tenho que entender. Cuidado, o se, ele tem que valer para todo mundo, né? Eu tenho uma história muito antiga de um amigo meu que a gente trabalhava junto, e eu acho que eu até brinquei com ele esses dias aí, encontrei, foi uma história de um relatório. Assim, se o relatório for do médico tal, então imprimir os dados do médico tal. E aí, numa brincadeira dessa, na pressa do código, ele testando só para um médico, né, ele botou o nome do médico. Se for o médico, era Chunda, então, e ele não trocou, ficou lá. E aí botou o programa para compilar, fomos para a reunião, e eu, confiante nessa situação, né, nele, não fiz o QA, não fiz o teste do software, né, erro meu também. Na hora de imprimir os relatórios, só saiu o relatório de um médico, porque ali onde estava a idade, a condição, ela estava presa só para uma pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz e com o que a gente trabalha, tá? Então, sempre analisem, rodem, teste antes de fazer essas situações. A gente vai ver toda a questão do material e depois a gente faz uns testes em linha de código, tá? Outra que é aqui, que é o desvio composto. A gente viu lá o desvio simples, e aqui eu tenho o desvio composto. O desvio composto, ele já muda. Eu tenho uma condição se e se não. Cuidado, mais uma vez. Aqui vocês têm que ter um raciocínio bem lógico, porque, tipo assim, eu vou ter aqui uma saída automática. Tá? Significa automática. Vocês têm que ter um entendimento, que quando não respeitar a condição, automaticamente a outra resposta ela já se responde. Como assim, professor? Imagina lá aquela situação que eu disse para vocês. Né? Se vocês estiverem lá, estava procurando a minha caneta aqui, mas não sei onde está. Se o cara botar lá X, ele for menor. Nossa, é horrível. Caramba. Se X for menor do que 5, significa o quê? Que automaticamente os se não serão os maiores que 5. Se o cara for do sexo masculino, automaticamente o se não será do sexo feminino. Tá? Lembrando, tá, que atualmente, nos dias atuais, a gente tem que respeitar a lei. Hoje, quando eu trabalho com questão no meu software de sexualidade, eu tenho que abrir várias situações hoje, tá?
tirem o pensamento de vocês vinculado a, a questões morais em si, porque a gente está fazendo um software. E esse software tem que abranger todo mundo, tá? Então, eu tenho que lá do sexo masculino, sexo feminino, vou ter que já abrir hoje para a nova questão da lei para todo mundo. Né? Então, isso aí até abriu, né? Hoje até um CIA, eu acho que nem encaixa mais, eu até digo. Hoje eu digo um caso até é melhor, né? Porque diminui uma questão da nossa questão de código, tá? Isso não é brincadeira, tá? A gente pensa muito assim, quando a gente tira questões morais em si, a gente, não, meu software é isso. Peraí, mas teu software não está acontecendo com a lei. A lei, hoje, eu tenho que especificar assim, 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 assim. Então, cuidado, tá? Cuidado com essas questões. Vocês são desenvolvedores, né? Vocês não estão ali vocês estão para passar o software de vocês, aprimorar o software de vocês em si. É igual a questão, por exemplo, da placa hoje dos carros. Hoje a placa do carro vai aumentar. Então, meus códigos vão aumentar também em relação às minhas condições. Então, o teste da placa não vai ser mais ali 6 dígitos, vai ser 7 dígitos. Então, várias situações eu tenho que repensar. Então, voltando. Quando eu penso no si, condicionamento composto, tá, pessoal? Eu tenho que só pensar na seguinte situação. Muito, muito, muito eu tenho que pensar na resposta de retorno, tá? Na resposta de retorno. Só responder aqui rápido a outra turma. Então, o que eu tenho que me preocupar? Isso muito da mente de vocês, tá, pessoal? Eu tenho que me preocupar relacionado, né, na questão que se eu estou entendendo a minha lógica do sinal, né? Se ele automaticamente, vamos lá, se o programa testa se o cara tem mais de 1,5 m. Se ele não tiver mais de 1,5 m, logo eu, desenvolvedor, tenho que entender o que o meu sinão será o inverso disso. Né? Não vai dar nenhuma mensagenzinha para mim. Tá? Isso aqui é importante vocês entenderem este ciclo aqui. Ó. Ele sempre vai ser o inverso da minha saída lá. Sempre vai ser o inverso da minha saída. Né? Tudo bem até aqui? Isso aí eu estou praticamente repetindo aí as coisas que vocês tinham visto, só para ver se alguém está com dúvida em relação a isso. Tudo tranquilo, então? Beleza. Estou seguindo o ritmo aí. Então, aqui tem um exemplo. E aí eu coloquei uma coisa que eu não sei se vocês estão fazendo, e eu quero que vocês comecem a fazer. O fluxograma. Tá? O fluxograma é importantíssimo para um desenvolvedor. Porque vocês vão desenhar primeiro o fluxograma. Vocês não vão para o código direto. Normalmente a gente desenha primeiro os fluxogramas das empresas, que nós chamamos de processos, para depois a gente passar para o código, tá? Por isso que o fluxograma ele é uma matéria que é visto antes. Então, aqui eu tenho um exemplo. Se o número, né, se esse número for maior que 10, né, vai ser verdadeiro, se não, é falso. Então, aqui ó, eu tenho um fluxograma. É verdadeiro, né? Se for verdadeiro, deixa eu só colocar isso. Então, qual é a condição? A condição fica aqui dentro. E aí, se for falso, vai ter uma outra saída. Né? A gente depois vai dar uma olhada em relação a isso. Tá? Então, eu tenho aqui o Portugal, o algoritmo, tá? No Portugal, ou também no pseudocódigo, vocês já escutaram também falar sobre isso. E aqui do lado eu tenho o meu fluxograma da minha estrutura. Tá? Então, vou avançando aqui. Isso aqui é só. Tudo bem isso aqui? Isso aqui é tranquilo, né?
Então, depois a gente vai ver esses códigos aqui, né, que são códigos que praticamente estão na lista de exercícios de vocês, sobre código, né? E aqui eu tenho mais um sobre, isso aqui é faço o código para analisar a idade, você pode votar ou você não pode votar, né? Então, aqui é o programa, a função início, criei ali tem até um espaço ali depois, o inteiro idade, escreva, né, digite a sua idade, leia a variável idade, e aqui é a condição. Então, a partir dessa condição, ele vai analisar. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 10, automaticamente, o que acontece? 10 é menor que 16, isso é falso. Então, se é falso, né, 10 é menor que 16, verdadeiro ou falso? Né? Então, se eu botar aqui, se 10, isso aqui é o teste de mesa, acho que, porra, meu mouse está dando esse... Né? Então, ele faz esse... A galera do cachorro quer fazer onda aí. Então, ele não pode votar, então, automaticamente, eu entendo, tá? Se esse cara for 17, automaticamente entendo que ele já vai para o se não e pode votar. Tá? Isso aqui é importantíssimo a gente ter essa visão do se não. Aqui está o algoritmo sem nenhum tipo de valores, né? Então, eu botei aqui um real, recebe no em 2, escrevo, inserir 2 valores, e ele faz um teste, né? Ele vai receber 1 e 2 e vai testar se o número 1 é maior que o número 2. Se esse cara for realmente maior, então vai dizer maior é o número 1. Se não, eita, se não, o número 2 vai ser o maior. Né? Então, aqui está um pseudocódigo, né, baseado nessa estrutura, né, só da leitura, né, em nível de 100 o Portugal, só a leitura de uma ideia. Faça um programa para ler 2 números no teclado e apresente a tela maior deles, né, que foi justamente esse aqui que a gente colocou, né? A ordem está trocada. E aí eu tenho se não, se e se não, né? O que significa isso? Que eu posso ter várias subcondições, tá? Eu não sei se vocês viram também esse aqui, mas eu até vou deixar aqui também, que é o desvio condicional composto. Eu tenho um se com uma condição, ele vai respeitar a condição, e ele tem um se não se, uma outra condição. Se ele não respeitar a primeira condição e não respeitar a segunda condição, aí ele vai para o se não. Se de repente ele tiver só essa condição respeitar a segunda aqui, então ele cai nessa aqui. Né? Então isso aqui ele é o desvio composto. O se, cara, e o se não, ele tem vários tipos de saída. A gente tem que se preocupar porque eles podem até ser alinhados. A gente vai ver aí um pouco na frente sobre alinhado. Vou aqui, ó. Monte um programa que utiliza o radar eletrônico. Eu não botei nenhum exemplo desse aqui. Depois eu faço um exemplo com vocês do condicionamento duplo. Certo? Monte um programa utilizando um radar eletrônico para simular um programa que dá informar a velocidade no teclado, apresentando uma mensagem multada. O cachorro vai querer latir bem aqui em frente de casa. Isso é bacana. Espera aí. Só um momento.
Beleza, bora voltar. Né? Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo que eu posso pensar num programa assim, se não, depois, se de repente o cara 60, né? Se ele passar, de repente, ser 120, 20% a mais, a multa, né, piora, né? Quem pega, por exemplo, um sistema de radar, se vocês lembrarem, vocês podem passar acima de 60. Mas, por exemplo, quem lembra um pouco da lei, se vocês ultrapassarem 20% do 60, a multa é maior. A multa é maior. Então, eu tenho que justamente, posso fazer, de repente, que o radar já calcule tudo isso, né? O sistema recebe isso, esse valor, e ele já faz esse cálculo pensando, né? Sim, né? Se o cara for acima de 60, mas se não for 20% a mais, eu posso pegar lá, deve fazer o cálculo 20% a mais, acima dos 20% a mais, ele vai ser, a multa dele vai ser de outro caso. Se não foi multado. Né? Uma outra situação que pode ser pensada. Esse aqui que eu queria falar com vocês, que é o se dentro do se, que é o se aninhado. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma condição, tá? Eu tenho uma condição aqui, e essa condição, quando ela for verdadeira, ela tem uma subcondição a rodar. Ela tem uma subcondição a rodar. Né? Isso nós chamamos de se aninhado. Né? Então, se não tem a saída, vai embora. Mas, de repente, eu posso ter, né, um se aninhado. Por exemplo, o que pode ser um se aninhado? Empréstimo. Né? O cara diz assim, faz. Se o professor Eudes, né, se a pessoa tiver um salário acima de 5.000, né, então ele vai ser aprovado para empréstimo. Aí ele cai aqui para dentro. Ele cai aqui para dentro. Aí ele faz uma pergunta, segunda pergunta. Se ele tiver, né, imóveis, se ele tiver imóveis, né, continuar e faz tal. Se não, não aprova. Aí depois faz uma outra pergunta. Né, o se de imóveis foi verdadeiro. Aí aqui tem outro se aqui dentro. Aí faz uma outra pergunta. Você tem, vamos botar aqui, automóvel? Sim ou não? Se for sim, aí empréstimo aprovado. Se não, sai novamente. Caso uma desses caras fosse não, aí ele já nem continua. Né? Isso aí é o que nós chamamos de sim alinhado, um sim dentro do outro. Tá? O sim alinhado também ele pode ser resolvido com os condicionamentos, né, lógicos, duplos, que no caso vocês viram falar, mas não sei se vocês usaram, que foi o e e o ou. Tá? Que mais ou menos aqui, ó, até botei uma loja de maniçoba, né? E o pato no tucupi, essa promoção, né? Está em promoção. Se a conta do cliente der mais de 150, né? Então o cliente, e o cliente for pagar em Pix, terá um desconto de 20%. Né? Se pagar em outro meio, o desconto será de 10%. Né? Isso aqui eu posso fazer com sim alinhado. Né? Então tem, ó, eu botei até dois aqui também, ó. Na cidade de Belém, uma loja de artesanato local oferece produtos tradicionais na região, com paneiros e redes de descanso. Os paneiros são sempre trançados de palha, utilizando o contexto. Cada paneira custa 50, cada rede de descanso custa 120. Né? Se a conta do cliente for de 200, ele pagar em Pix, terá um desconto de 20%. Se pagar de outra maneira, 15%. Calcule o final da compra dos paneiros, né? E se for em Pix também. Calcule o valor final da mesma compra se o pagamento for realizado por outro meio. E a terceira que eu botei também numa de ginástica aqui a ser feita. Tá? Eu vou pegar uma dessa para resolver com vocês. E aí vocês resolvem. Vou pegar da maniçoba e depois vocês vão ficar com o material para resolver essas duas aqui, os dois contextos, tá? Os operadores relacionais, você já deve ter estudado, só estamos fazendo essa revisão aqui. Maior, menor, né? Maior igual, menor igual, né?
Lembrando que o igual na programação a gente tem, são os dois, né? E o diferente, uma exclamação igual, né? Um igual só significa receber, né? Aqui tem alguns exemplos depois para a gente desenvolver. Eu deixei aqui para a gente trabalhar. E eu queria justamente falar sobre os operadores lógicos, o E. Tá? Então, o E, ele fica muito focado, tá, em responder um ou mais operadores lógicos. Tá? Então, por exemplo, para o E ser aprovado, ele tem que ter as duas operações têm que ser verdadeiras. Então, ele vai cortar isso aqui e vai fazer cada um de uma vez. Se o número lá for maior que 4, verdadeiro, e 6 for igual a 6, verdadeiro, então ele faz o comando. Se um desses falhar, já era, ele vai para o sinal. Tá? Então, sempre pense nisso. Eu só estou trabalhando com duas lógicas aí, tá? Mas estou trabalhando com duas lógicas, mas isso aí pode aumentar, tá? Pode ser 3, 4 lógicas em si. Tudo bem isso aí? Sim ou não? Beleza. Botei mais um exemplo aqui, que a gente vai fazer a mesma lá da maniçoba, a gente vai trabalhar com E aqui, tá? Eu vou fazer o material, depois vou resolver duas com a gente, e aí vocês vão ficar, vou passar aqui uma maneira que eu quero que vocês comecem a trabalhar com os códigos daqui para frente comigo, e se Deus quiser, que o professor Rodrigo deve estar entrando com a gente aí, né, com o tempo. Aqui eu botei, ó, uma loja de informática, né, está oferecendo um desconto especial de certos produtos. Se o cliente comprar, olha só, isso é muito importante vocês rabiscarem o projeto, tá? Comprar mais de 3 itens, olha, eu até deixei negrito aqui, ó, o valor total da compra for superior a 500, ele recebe um desconto de 15%. Então, a lógica é, se a compra dele for mais de 3 itens e o valor da total e o valor da compra for superior a 500, então ele vai receber um desconto de 15%. Caso contrário, não tem desconto nenhum, né? E eu fiz duas questões de teste aqui. Eu botei já o código printado para vocês aqui, ó. Então, aqui, eu criei as variáveis quantidade, valor, desconto e valor final. Fiz as perguntas. Qual é a quantidade de itens? Né? Gravei na variável. Depois fiz a pergunta para ele qual foi o valor total da compra. E gravei na variável. Tá? Inicialmente, tem uma variável de desconto que não tem desconto nenhum. Tá? Vai que o cara lá tiver o sinal, não tem saída, não tem desconto nenhum. Tá? Então, aqui eu vou verificar a condição, que é aquela que eu falei para vocês. Ó. Se a quantidade de item for maior que 3 e o valor total for maior que 500, então ele vai aplicar um desconto de 15%. Tá? Então, olha só. Isso aqui só é a visão do algoritmo, tá? Eu tenho para informar isso aqui para Portugal lá para fazer. Eu só botei a versão de leitura do algoritmo. Eu não botei a resposta, só para vocês entenderem a situação. Tá? A resposta em nível de algoritmo. E aí eu calculo, né, o valor final do desconto aplicado. Pego o valor do desconto aplicado. Preste atenção que nessa sacada aqui eu posso fazer isso aqui de várias maneiras, tá? Nessa sacada eu troquei só o valor do desconto e apliquei ele aqui. Caso não respeite essa normativa, então esse desconto aqui vai zerar. Então não vai afetar nada, vai sair lá a saída padrão, tá? Saída padrão. Então ele vai sair com uma resposta o valor sem um desconto. Caso ele respeite a regra, o valor com desconto. A minha importância com vocês é que vocês entendam como usar esses dois condicionamentos aqui, ó.
esse E aqui no meio. E muitas vezes vocês vão ter que enxergar isso no cliente, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo de um caso que eu trabalho bastante. O software vai entender lá no caso. Se o dado, de repente, for Nelore e ele tiver o peso em tonelada tanto, né? Então, ele é de qualidade tal. Se ele for do tipo, vou dar o nome aqui, X, e tiver tonelada Y, então ele vai para a qualidade tal. A mesma coisa que podia com carne. Se a carne ela tiver tanto, a gente tem uma prioridade de qualidade, né? Se a carne tiver X saturação e X tal situação, então ela é tipo carne tipo A. Se ela tiver saturação tanto e peso tanto e estrutura de cor da carne não é tão vermelha, é uma cor que te define. Então ela é tipo B, ela vai para uma outra classe, entendeu? Então essas coisas as condições elas vão variar conforme o negócio do cliente. E esse conforme o negócio do cliente é você que vai enxergar através do fluxograma. Lá nesse caso nós vamos chamar de processos. Você vai enxergar o processo do cliente e desenhar esse processo e enxergar o que ele quer. Eu sei que é muito bacana, pode, mas só vai ser tudo pode se tiver o processo desenhado. Ninguém vai te dar isso. Essa é a realidade, entendeu? É a realidade, por exemplo, dos clientes que eu não sei se são da noite, eu não sei como lá mais na frente a gente pode fazer, eu sei que muitos de vocês trabalham e tal. Mas, por exemplo, se levar vocês para uma empresa, ninguém vai chegar para vocês, olha, é isso aqui. Tipo assim, senta aí do meu lado e presta atenção, entendeu? E ninguém vai parar o serviço para poder atender você. Vai sentar do lado com uma caneta lá e vai ficar copiando o que o cara está fazendo. Aí eu vou ter mais 2 exemplos para ser desenvolvidos, tá? Vou ter resposta para vocês depois darem uma olhada. Aqui eu já tenho um ou. Então, o ou, ele segue a seguinte lógica, tá? E esse até aprendi mais na matemática do que na computação. Né? E somente será falso quando os dois forem falsos. Qualquer outra resposta é verdadeira. Né? Então, por isso que ele diz assim, ó. Quando for falso, falso, será falso. Qualquer outra resposta é verdadeira. Então, por exemplo, é o caso aqui, ó. Passo aqui a reta e digo, se 5 for maior que 4, verdadeiro. Mas 7 é igual a 6, falso. Mas a resposta, como V e F é ou, ela sai como verdadeira. Então, ela vem para cá. Só vai ser falso quando os dois forem falsos. Tudo bem nisso aí? Ótimo. Então, aí eu botei mais um programinha para vocês darem uma olhada. Então, pegando um programa de promoção de cinema. Tá? Então, se o cinema está oferecendo um desconto especial para cliente em determinados dias da semana, a condição são, se o cliente for assistir o filme na quarta, ou se ele for estudante, então ele tem desconto. Ou seja, ele pode ir na quarta assistir um filme e não ser estudante, mas ainda ter direito ao desconto. Certo? Ou ele pode ser estudante e assistir e ter também direito ao desconto. Né? Ou seja, ele tem desconto quando ele é estudante ou quando é na quarta-feira. Não vão nem me perguntar, uma vez que me perguntaram, professor, significa se ele for na quarta e for estudante, então é 100%, deixa de 2 dias. O software é 50%. Não está dizendo que é 50 de quarta e 50 do estudante. Né? Se fosse uma somatória, até diria, né? Mas a gente definiu que o desconto é 50%. É de cada um. Uma vez perguntaram na faculdade, disse que até tá especial. Vamos para lá. Então, aqui eu botei 3 situações de análise. Então, eu botei também aqui o algoritmo de saída, para vocês analisarem e depois transformar. Quem dera fosse assim, né? Para depois vocês transformarem isso aqui em linha de código, tá? Para vocês. Então, ele analisa, pega o dia da semana que o cara vai digitar, né?
segunda, terça. Isso aqui poderia depois ser melhorado com o caso, tá? Depois ser melhorado com o caso. Depois, se você é estudante, verdadeiro ou falso, digite o valor do ingresso, que é porque a gente tem que dar o desconto, né? E eu fiz a mesma sacada lá do desconto. Se o dia da semana foi igual a quarta, ou o estudante foi igual ao verdadeiro, então o desconto vai ser agora, não vai ser mais zero, vai ser 0,50. E aí ele aplica na forma aqui embaixo e dá a saída. Caso seja falso, então o desconto continua sendo zero. Então ele não aplica nada e sai o valor 100%. Então isso aqui é uma possibilidade de saída. Eu coloquei aqui a tabela verdade para vocês. O que é a tabela verdade, tá, pessoal? É assim, nós temos preposições, preposição A, preposição B. O que significa? Preposições são situações que podem acontecer. No caso aqui eu tenho duas situações, A e B. Quando esse A ele é aplicado A e B, aí eu faço o cálculo. Tá vendo? Verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro e falso é falso, falso, falso. Na preposição A ou B, aí é o inverso. Note A, não A. Então, eu tenho o inverso de cada uma. E note B, que é o inverso de B. Tá? Cuidado, tá? A gente tem dentro da área não tanto do curso técnico, tá? Mas se vocês, de repente, derem continuidade no estudo de vocês, de repente, com a faculdade em si, nós temos a chamada matemática booleana. Né? Que aí vocês vão fazer testes lógicos, porque aqui só tem um A, tem um E, o ou, mas tem o se, somente se, e o sim, quanto. Tá? E tem alguns teoremas matemáticos que podem ser aplicados também em linha de código, tá? Mas aqui só tem duas situações. Parem para dar uma olhada na matemática booleana. É interessante para quem dá área de desenvolvimento. Então, aqui eu peguei o operador lógico, tá? Não para vocês uma situação, né? Eu ia até tirar esse exemplo porque tem um enquanto ali, eu ainda não tinha falado sobre enquanto. Deixa esse exercício para depois a gente ver. E o caso? Eu não sei se vocês já tinham visto o caso com o professor. Então, eu peguei e deixei o caso aqui também. Tá? O caso, ele é para melhorar a questão do si, porque quando tem um si com várias condições, isso dá um trabalhinho. Então, eles escolheram o caso. E o caso ele é muito bom para a gente para fazer com menu, tá? Trazendo para o trabalho do dia a dia, ele é muito bom para trabalhar com menu. Então, aqui, ó, vamos lá. Eu vou só dar um exemplo aqui. Então, escolha, né, o caso 1, ele tem uma saída para. Caso seja o 2, ele tem uma instrução para. Caso contrário, nenhuma instrução. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, que eu vou botar o código para vocês, de uma avaliação escolar que também vocês podem tentar desenvolver caso vocês já tenham estudado o caso. Então, se a nota do cara for igual a 90, conceito A, se a nota for maior ou igual a B, conceito B, né? Aí eu tenho algumas condições. Ó, se a nota for maior ou igual a 80 e menor que 90, conceito D. Tá? Então, se a nota ou for igual a 70, menor que 80, conceito C. Isso aqui, tá, pessoal? Sim, agora mesmo. Daqui a pouco a gente já vai conversar, tá? Não se preocupa aí que a gente vai fechar. Hoje é uma revisão do que a gente está vendo, para depois eu fechar com vocês amanhã, vetor e função. E eu vou deixar justamente a tarefa, porque lembra que eu pedi hoje, tá? A questão das listas de exercícios, já eu quero que vocês vão subir comigo essa lista daqui a pouco. Tá aqui o exemplo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, escreva, tá vendo? Recebe a nota do aluno. Lembra que isso aqui tá em formato de algoritmo. Ele não está no formato do Portugal Studio lá, tá? Então, escreva e leia, apesar de estar muito parecido, tá? Um conceito, tá? Não tem nenhum conceito. Verifica lá a condição. Seja a nota do cara, conceito A. Seja, lembra que tá fora do padrão aqui, ó. Parem, tá vendo? Então, aqui é só o jeito de vocês entenderem a ideia, tá? Não vou dar a resposta para vocês, entenderem a ideia, e a partir da ideia vocês desenvolverem o código, né, que é necessário. E aí ficou daquela aula que a gente conversou ontem, que fechou foi o vetor. Né? Então, o vetor,
que é justamente uma das nossas dores de cabeça, que é para matar um problema que, por exemplo, imagina que eu tenho que criar um software para armazenar o nome de todos os alunos de uma sala de aula. E aí tu chega nessa situação aqui, ó. Chega numa situação como essa, tá? E aí o que vai acontecer? Pô, é muito, porra, variável. Então o que eu preciso fazer? Eu vou justamente criar um vetor. O que a gente aprendeu lá na questão do vetor? A gente tem que entender que o vetor ele é uma estrutura de dados que armazena vários do mesmo tipo, tá? Do mesmo tipo. Cada dado fica em uma posição que a gente conversou na aula passada que nós chamamos de índice. É, isso aqui, ó. Então, numa variável padrão, na memória, né, ela pega um pedaço da memória e a pessoa vai colocando os valores aqui. Né? Quando tem um vetor, continua a mesma situação, mas quando eu tenho uma variável aqui que ela é vetorial, dentro dela ela recebe uma subcamada aqui, ó. E essa subcamada ela vai ter os índices. Ela vai ter os índices para a gente poder trabalhar. E cada larva eu tenho que trabalhar pelo índice. Então, como é que eu declaro o vetor? Eu coloco o tipo do vetor, o nome do vetor e a quantidade dos elementos. Olha o exemplo lá embaixo. Inteiro, idade, 10. Eu sei que eu tenho 10 espaços aqui dentro. Real, altura, 18. Eu tenho 18 espaços aqui dentro. Deu para entender o que é vetor? Ótimo. Aqui outro exemplo. Né? Então, eu tenho aqui, ó, como eu poderia fazer, né? Ó, aqui é um programa padrão, e aqui eu tenho ele já com vetor. Em vez de eu criar nota real 1, 2, 3, 4, 5, eu crio ele em sistema de vetorial. Então a nota aqui é igual a 5, que eu tenho 5 espaços para aquela variável ali. Isso otimiza o teu software. E aí, como eu disse para vocês, eu tenho que entender isso aqui. Eu tenho um vetor baseado em cadeia, ele tem 5 espaços. Eu tenho o nome do vetor, os índices do vetor, e dentro de cada vetor eu tenho seus elementos. Né? Eu tenho elemento no índice 0, eu tenho o Biolol, no 1 eu tenho o Xunda, no 2 eu tenho o Careca, no 3 eu tenho a Pitucha e o 4 eu tenho o João. Né? São os elementos do vetor. Mas eles são encontrados através de quem? Dos meus índices. Né? A gente viu isso aqui na aula passada, trabalhando em relação a índices. Nunca se deve, aqui, ó, quero deixar bem claro isso aqui, nunca eu devo pegar o meu vetor e abrir dessa maneira aqui, ó. Vou pedir para vocês abrirem 43 variáveis, então, e pegar leia a idade 40, 0, 1, 2, até o 43. Não se deve fazer isso, tá? A forma correta, como a gente viu na aula passada, é eu trabalhar com o para, né? Então, eu tenho que fazer o para poder listar essas variáveis. Perfeito? Vou deixar esses exemplos para a gente resolver. Isso aqui depois eu vou sentar com vocês para resolver amanhã essas do material. Tá? E aí eu vou fechar a função. Olha lá. Isso para você. O que eu quero? O que eu quero hoje? Hoje ainda. Parar a apresentação.
a gente vai fazer hoje, tá? Vou dizer pra vocês, eu quero que vocês vão subir o trabalho de vocês para mim começar a corrigir isso e amanhã eu vou discutir cada questão com vocês, tá? O que eu quero? Vou compartilhar aqui a minha tela. Tá? O que eu quero que vocês vão? Vocês vão num site chamado GitHub. Tá? Vamos começar a trabalhar mais profissionalmente. Deixa eu até abrir aqui no GitHub, aqui, ó. Apertar meu código. Ó. Vocês vão criar uma conta. Eu pedi uma lista hoje, não pedi uma lista? Até disse que eu disse que era pro dia 20, professor. Foi? Vamos subir, vamos começar a subir aí o que tiver. Tá? Então, olha só, presta atenção. Vocês vão criar uma conta no GitHub. Vai criar uma conta no GitHub. Quando vocês criarem essa conta no GitHub, vocês vão ter este carinha aqui para vocês aí, tá? Vocês vão clicar aqui em New. E aqui vocês vão criar um repositório. Esse repositório, vocês vão botar lá lógica. Bota lógica Senai, que é para separar. Ou bota curso de lógica, que é para vocês separarem do futuro de vocês. Para quem é na área de desenvolvimento, pessoal, o currículo de vocês é o GitHub hoje no mundo. As pessoas vão ver o GitHub de vocês. São os códigos. Vocês têm que começar a colocar os códigos de vocês desde agora. Mostrar que vocês tiveram um crescimento, melhoria. Quando vocês começaram, estava assim, como ficou. Então, isso a gente vai começar agora. Vocês vão colocar curso de lógica. Vocês vão botar público. Vocês vão botar aqui, que é o exercício das aulas de lógica, Senai. É para saber que é do curso que estava fazendo. E aí tu vai criar esse repositório. Vai criar esse repositório. Pronto. Criou o repositório. Tu pode fazer por linha de comando. Mas tu não tá doido. Tá estudando, não ficar tendo cabeça com outra coisa. Tá? Então, o que vocês vão fazer aqui no curso de lógica de vocês? Vocês vão colocar os códigos de vocês aqui. Tá? Então, o que vocês vão chegar? Eu quero... Vai ter que adicionar cada código aqui. Então, aqui eu tenho um código, tá? E se fosse fazer por linha de comando. Aqui, ó, eu vou ter os acontecimentos dentro da minha estrutura. Push request. Tudo que estiver acontecendo que foi download, etc. Action. Também o que você pode implementar com outros tipos de operação. Tá? Projeto. Né? Você pode colocar um novo projeto, né? Aqui, curso de tal, curso tal, curso tal. Wiki. Pode criar uma página dessa tua parte aqui, tá? É esse curso. Isso aqui porque as pessoas vão ver isso aqui teu. As pessoas vão ver esse teu trabalho aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai importar para o repositório. Você vai chegar lá para o seu repositório e importar o seu código, tudo para cá. Caramba, eu quero que vocês tragam todos os códigos de vocês para cá, tá? E aí ele vai ficar assim, ó, mais ou menos. Aqui, ó, eu tenho até, depois se vocês quiserem dar uma olhada, eu tenho um de introdução a Python, que eu estou montando, e eu tenho um de lógica, que eu estou também montando para vocês aqui, com todos os meus alunos. Tá? Aqui, ó, eu tenho introdução a Python, tenho adicionar os arquivos, né, que eu posso colocar. Tem um treinamento em Django, que daqui a pouco vou ter que ministrar para outra turma aí, ó. Estou subindo aqui, está todo o curso aqui. Né?
Aí tem um de análise de dados, ciência de dados, tem um de HTML, que eu estou vendo aqui, e alguns livros gratuitos aqui, se vocês quiserem, que é um fork que eu tenho de uma empresa de educação aí que eu peguei. Né? São vários livros também, tá? Eu até criei. Só, pô, fiz merda lá e não estou conseguindo. Não era o que eu queria. Você vem aqui em settings, e aqui embaixo tem, ó. Você descer aqui, tem excluir, deletar o repositório. Quero deletar o repositório, eu entendo. Ele diz, beleza, quer repositar, qual é? Confirme, ó, turma Senai. Vai pedir a senha, e aí você já paga o repositório de vocês. Tá? Caso escreva alguma coisa errada, etc. Bem? Então, hoje eu quero que vocês comecem a subir isso, tá? E eu vou colocar aí já o material para vocês começarem a dar uma olhada e entregar essa questão dos materiais, tá? Mas se você tem que me dividir hoje com vocês, devido à situação do professor, né? Só isso aqui. Descartar aqui. Só um momento, eu vou subir o material. Rafael Pires. Cadê? Repositório. Vou colocar aqui no grupo de vocês o material. Veja se já chegou aí. Sim, professor, chegou. Beleza, galera. Como é que vocês? Eu tô meio tonto aqui da cor do... Só isso aqui também, senão vai
Gravar o que não deve.